Como ajudar alguém da minha família que não está bem? Como ajudar alguém da nossa casa que não está bem, sabe? Que não está legal? Como é que a gente ajuda? Essa é a pergunta que a gente faz hoje e que a gente vai tentar responder. Nesse período de pandemia, lá em casa, esse tá tudo bem, ele ganhou muita força. Porque deixou de ser algo que você fala como: oi, tudo bem? Cheguei. Não. Passou a ser algo perguntado olhando no olho. A olhar assim, olho no olho, e dizer: tá tudo bem. Não foi fácil, né, meu povo? Não está sendo fácil. Já não vinha sendo fácil. Só que a gente andava meio distraído. Parece que a gente está mais atento a perceber que algumas pessoas não estão bem. Antes nem mesmo a gente aceitava o fato da gente não estar bem, mas a gente meio que entregou as pontas. E lá em casa está sendo comum a gente olhar um para o outro e no meio do dia e olhar assim e dizer: tá tudo bem? E às vezes a resposta é: sou. Tipo, mais ou menos. Às vezes a resposta é: tá, mas não tá fraco, sabe? Aquele tazinho fraco, que você olha e diz assim: não tá. Às vezes a resposta é: não, eu não estou legal. Mas está melhor que ontem? Um pouquinho melhor que ontem. Alguém se identifica? Tem gente na sua casa que às vezes não está bem? Como que a gente está tratando isso? A gente está atento a isso? Ou a gente não está nem percebendo que alguém pode não estar bem na nossa casa? Eu assisti essa semana o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Assisti agora, depois que lançaram aí nos streams, né? Foi que eu assisti. Quem já assistiu? Levanta a mão aí quem já assistiu Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Pronto, então eu posso contar. Vou dar um spoiler aqui, leve, assim, contando sem contar. Né? Quando o filme passa de 5 anos, eu perco completamente a vergonha de contar o spoiler. Então eu vou contar de leve, tá? Mas essa cena em que os 3 Homem-Aranha se encontram, isso aí você já sabia, né? Que os 3 se encontram e é o momento em que o Peter Parker, mais novinho, ele está passando por um momento muito difícil. Ele está enfrentando algo que os outros já enfrentaram. Quem assistiu sabe o que é. E tem uma hora que um olha para o outro assim e diz: o que a gente diz agora? O que a gente faz? A gente já passou por isso, a gente sabe o que ele está sentindo, a gente sabe o que está passando no coração dele, a gente sabe quais são os sentimentos que estão aí. Mas eles olham um para o outro assim, meio que assim. Fica os outros dois, sabe? O espetacular e o antigo lá. Olhando um para o outro assim e dizendo com o olhar: o que a gente faz? Essa foi a minha interpretação, tá? E eles vão lá depois com todo jeito para tentar ajudar, porque naquele momento o Peter Parker novinho, ele não estava legal. Nós precisamos aprender a cuidar das pessoas da nossa casa. E não é fácil, não é simples. Mesmo que você já tenha passado por isso, como os outros Peter Parkers tinham passado, mesmo que você tenha enfrentado algo semelhante, que você conheça muito bem o sentimento naquele momento que está ali. Não é fácil ajudar as pessoas, mas nós precisamos aprender a ajudar as pessoas da nossa casa que não estão bem. Nós precisamos aprender. A gente precisa crescer nisso, a gente precisa amadurecer nisso. Amém, irmãos? E sabe o que a gente vai buscar essa sabedoria hoje? Na experiência de Deus com Elias. Porque em 1 Reis 19, Elias chega um momento que a gente chama depressão de Elias, onde Elias não quer mais viver. O profeta, o grande profeta, não quer mais viver e pede para Deus tirar a vida dele. E a gente vai perceber como que Deus cuidou de Elias
e vamos pegar no cuidado que Deus teve com Elias, na forma como Deus cuidou de Elias, a gente vai tentar trazer essa sabedoria para o nosso cuidado dentro de casa. É tipo assim, eu vou imitar Deus. Do jeito que Deus cuidou de Elias, eu tenho aí uma sabedoria, e eu quero trazer essa sabedoria aqui para a minha casa, para eu ajudar as pessoas da minha casa que não estão bem. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai para a história de Elias e vamos trazer essa sabedoria para aplicar essa sabedoria dentro da nossa casa, ok? Entenderam o nosso exercício hoje? É muito simples. A história de Elias, que não quer mais viver, depois que ele enfrenta os 450 profetas de Baal e enfrenta os 400 profetas de Aserá, ele não quer mais viver, ele está cansado. Jezabel bate em cima dele com perseguição e ele foge, ele chega debaixo de uma árvore e ele diz: eu não quero mais viver, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus pais. Foi o que Deus fez. E o que Deus fez, a gente vai aprender com Deus como é que cuida de gente. Porque está aí uma coisa que Deus sabe fazer muito bem, é cuidar da gente. E saber um jeitinho todo especial de chegar no coração da gente para cuidar da gente. Deixa eu ler o texto. A gente vai ler e vai tirar o princípio. A gente vai ler e vai tirar o princípio. 1 Reis 19, de 1 a 4. Só repetindo o contexto. Elias tinha acabado de vencer os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ele tinha tido uma grande batalha e uma grande vitória. E nesse momento, olha o que diz o texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, Jezabel dizendo para Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. É tipo assim, Elias, eu vou te matar. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Olha como ele está no caminho de não ficar bem, né? Ele teve medo, ele foge, ele abandona as companhias, percebe? Ele teve medo, ele fugiu, ele abandonou as companhias e caminhou para o deserto um dia sozinho. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Sabe aquele momento onde você diz assim, chega, a morte agora seria a melhor coisa. Não que ele quis se matar, mas ele não queria mais viver e pediu que Deus tirasse a vida dele. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O que é que Elias tinha aqui? Elias estava cansado, Elias estava ameaçado, Elias estava com a autoestima dele baixa, porque não sou melhor do que os meus pais, se sentindo derrotado. Ele estava isolado, ele estava com medo. E ele diz isso. Já tive o bastante, tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. E sabe qual é a primeira coisa que eu queria destacar aqui? É que existem motivos para Elias não estar bem. Existem. E essa é a primeira lição que nós precisamos guardar no nosso coração se nós queremos ajudar as pessoas da nossa casa que não estão bem. Existem motivos. Se alguém não está bem, é porque existe um motivo para ela não estar bem. E muitas vezes nós queremos tirar os motivos, diminuir os motivos. Nós queremos negar os motivos como forma de ajudar o outro. Alguém podia chegar para Elias e dizer, Elias, como assim você não está bem? Você acabou de vencer 450 profetas de Baal? Você acabou de vencer 400 profetas de Aserá? Como assim você não está bem? Sabe aquela história do copo que está na metade, se ele está meio cheio ou meio vazio? Às vezes a gente quer calar, ou a gente quer resolver o problema de alguém, tirando os motivos. Mas os motivos existem. Os motivos existem. Sabe aquela frase que a gente usa muito aqui no Ceará, não sei se usa aí em outras regiões, para dizer, isso é frescura. Isso é frescura.
Você imaginou alguém chegando, seu filho não está bem. Aí você chega para o seu filho, como ele está triste. Está triste? Peraí, vem cá. Aí chama, vem cá, tu está triste, é? Ele disse, é. Tu comeu hoje? Comi. Vem cá, olha aqui teu quarto. O que é isso aqui na parede? É o ar-condicionado. O que é isso aqui em cima da tua mesa? É um videogame. O que é isso aqui que tu dorme em cima? É um colchão. É fino, não é? Grossinho, né? Abre o guarda-roupa. O que é isso aqui? Abre a geladeira. Ok. Como assim tu está triste? Percebe o cala a boca? A gente não faz desse jeito. Ou faz. Ou faz, tá? Mas a gente tem muita dificuldade de entender os motivos de alguém que está triste. A gente quer arrancar a tristeza mostrando o copo meio cheio. Quando, na verdade, naquele momento, você precisa entender que se aquela pessoa está daquele jeito, existem motivos para ela estar daquele jeito. Pessoal, isso é condição básica se você quer ajudar alguém na sua casa. Se você não entender isso aqui, nem adianta eu falar o resto. Condição básica é você entender que existem motivos. Existem motivos. Tranquilo? Entenderam a aplicação desse princípio? Existem motivos. Vamos continuar. 1 Reis 19, de 5 a 8. Depois ele se deitou, depois que ele andou um dia, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Depois que ele disse isso, tira a minha vida, ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo, outra vez, e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Qual é a primeira coisa que Deus faz com Elias? Deus se aproxima e serve. Ele se aproxima e cuida. Elias estava lá, tira a minha vida, tal. Deus não chegou lá, não disse nada. Acordou ele. Tem hora, né, meu povo, que um pãozinho assado. De manhã eu falei, o que é que a gente tem que fazer quando não tiver sentindo legal? Alguém falou, comer. Uma pessoa falou alto, pensou alto e falou, né? Mas não é comer não, comer aqui ele está dando energia, está renovando a força dele. Até falei de manhã, tem hora que tem que ser um carboidratozinho, né? Eu não estou fazendo a dieta aí sem carboidrato pouco. Tem hora que tem que ser um carboidratozinho. O que é que Deus faz? A atitude de Deus e não o que ele comeu. Tira isso do foco, né? Sou eu que estou botando foco nisso, né? Tira isso do foco. Foi o que Deus fez. Deus vai lá e serve de uma forma que renova a energia dele. Então tem alguém que não está bem na sua casa, vai lá e serve. Serve. É um pão na chapa, com um café com leite. É uma água. É uma massagem no pé. É uma carona. É hoje eu te levo. É deixa que eu faço. Hoje é comigo. Eu resolvo. Serve. Cuida. Alguém não está bem na tua casa, serve, cuida. Faz algo que renove a energia dessa pessoa. Que dê a ela condição, porque o texto diz que com a energia disso, de que ele comeu, ele caminhou os outros dias. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, diante de alguém que não está bem, que está colocando seus motivos para fora, que está colocando as coisas, é chegar lá e servir. Deus fez isso com Elias. E a gente às vezes quer só tirar os motivos da pessoa. Vai lá e serve.
Você sabe o que essa pessoa precisa, não sabe? Não sabe do que ela gosta, sabe do que alimenta ela, do que renova a força dela. Você conhece, não é possível que você não conheça. Faz isso. Faz isso. Vamos continuar o texto? Em 1 Reis 19, de 9 a 10, o texto diz: ali ele entrou numa caverna, depois que ele andou e chegou no Monte Horebe, ele entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele diz, respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Mais à frente, chegou de novo e ele cobre o rosto, com a capa, no versículo 13 e 14, ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias repete a mesma coisa. Eu não vou nem ler, porque é igual. Esse o que fazes aqui, Elias, é tipo assim: Elias, o que é que tu tem? Fala. Fala. O que é que Deus está fazendo com Elias, pessoal? Escutando. Então alguém não está bem? Primeiro você entende que essa pessoa tem motivo. E não diminua os motivos dela. Segundo, sirva. Terceiro, escute. É isso que Deus faz com Elias. Escuta, ele repete. Aí depois volta: o que fazes aqui, Elias? Quem é que precisa saber? Quem é? É Deus que não sabe o que está acontecendo com Elias? Não, é Elias que precisa falar. Então você escutar, cuidado para você não ir ouvir, porque você está curioso. Você vai ouvir para se tornar colo. Um ouvido que é colo. A gente é muito rápido em falar. A gente não sabe ouvir. Por isso que a Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir. Porque ouvir não é fácil. A gente precisa ouvir. Sabe o que é que você faz? Você chega e diz: o que é que tu tem, hein? Aí bota um golinho de água na boca e não engole, fica com água na boca. Para não falar. Para você lembrar que você não pode falar. Com a aguinha na boca aqui. Porque quando você for falar, eu vou para água, não pode ficar calado. É uma dica. Que a nossa tendência é interromper. A pessoa começa a falar, a gente interrompe. A gente já dá a resposta. A gente diz: eu sabia, mas eu te disse. Aquele desenho animado antigo. Mas eu te disse. Sabe para quem é de... década de 80. Assistia desenho animado na década de 80. Década de 70. Mas eu te disse. A gente interrompe. Teve um dia lá em casa que o Tiago não estava legal. E eu cheguei para ele e disse: filho, o que é que tu tem? O que é que tu tem? Aí ele foi e começou a falar. Quando ele começou a falar, aí eu fui e disse: mas eu te falei já que... Ele olhou assim para mim e disse: era por isso que eu não queria falar. Que eu sabia que tu ia dizer isso. Entende? Olha o pastorzão lá, equilibrado. Formado em teologia, aconselhamento bíblico, cursando psicologia. Entende? É por isso que eu não queria falar. Aí a aguinha na boca para ficar calado. E eu vi. Precisava colocar. O cara não estava querendo sentimento. Deixar ele falar. Só que tem um problema, pessoal. Numa casa em que as pessoas não sabem ouvir, as pessoas desaprendem a falar. Se você não sabe ouvir, o outro vai desaprender a falar. Entende? O outro... Fecha aquela porta aqui para mim, por favor, Borges. Aquele que não sabe ouvir, o que é que vai acontecer com o outro na tua casa? Ele não fala mais. Porque você não sabe ouvir. Você já interrompe. Você já chega com julgamento. Você já chega com a fala. A gente precisa ouvir. Ouvir. Escutar.
Foi o que Deus fez com Elias. E a gente precisa fazer mais isso. Escuta. Continuando o texto, 1 Reis 19, diz: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Tanto de nome difícil, né? Eu tinha esquecido, eu já saí no meio do caminho, é para ungir quem mesmo? Porque uns nomes esquisitos. No meio do caminho eu esquecia. Mas foi o que Deus está fazendo aqui com o nome das pessoas, não importa. O que é que Deus está fazendo aqui com Elias? Chamou Elias para fazer algo junto. Tinha um propósito, vai chegar já no propósito. Mas primeiro ele diz: vamos lá para a cidade e tal. E você vai fazer isso aqui, vamos junto lá. Porque Deus foi junto, né? Então, alguém não está bem na tua casa, você entende que existem motivos, você serviu, você escutou, chama para fazer algo junto. Chama para fazer algo junto. Bora fazer algo junto. O que quer que seja, bora fazer algo junto. Por isso que Deus fez com Elias. Depois que ele ouviu, depois que ele sabia, consciente dos motivos, né? Porque Deus estava consciente dos motivos e ele serviu. Depois que ele serviu, ele foi lá e ouviu de novo, 2 vezes a mesma história, ele repetindo, desabafando. Aí ele vai e diz: vamos fazer o seguinte, vamos para ali. Vamos ungir o rei tal, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Ele traz, vamos junto, vamos fazer algo junto. Você consegue trazer isso para dentro da sua casa? Chamar essa pessoa para fazer algo junto com você. Às vezes a gente não tem tempo, né? A gente está correndo demais. A gente não tem tempo para catar a pessoa que não está bem e chamar para fazer algo junto. Afinal de contas, a gente tem as nossas coisas para fazer, as nossas obrigações. Aí é ruim, porque se a gente não tem tempo, é complicado. Sem tempo, a gente não vive família, não. E como é que resolve isso, pastor? Sei não, te vira. Mas coloca isso como prioridade. Bora fazer algo junto. Bora fazer algo junto. Bora fazer algo junto. Chama essa pessoa para fazer algo junto com você. Mas tem uma outra coisa que acontece que Deus faz com Elias, está em 1 Reis 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafate. Depois partiu com Elias e Eliseu se tornou o seu auxiliar. Deus incentivou Elias a ter pessoas ao seu lado. Incentive essa pessoa da sua casa que não está bem a fazer amigos, a ter pessoas. A gente, quando teve o abrigo aqui no ano passado, uma das coisas que a gente martelou muito naquela de restauração emocional foi de que nós precisamos ter uma rede de apoio. A gente precisa ter uma rede de apoio. E se você está ajudando alguém da sua casa que não está bem, você precisa incentivar essa pessoa a construir uma rede de apoio. Pessoas que caminhem com ela. Se essa pessoa está sozinha, ela não vai ficar legal. E na gente como casa, a gente como família, a gente precisa estar atento a isso, sabe? E estar incentivando essa pessoa, esse Elias, a encontrar um Eliseu. E outro Eliseu, e outro Eliseu, e outro Eliseu. Porque sem essa rede de apoio, nós não sobrevivemos. E quando essa rede de apoio é uma pessoa só, quem não sobrevive é essa pessoa que está sozinha suportando. Porque ninguém aguenta ser rede de apoio sozinho. É como se precisasse de vários punhos para segurar uma rede. E eu estou misturando 2 conceitos de rede, né? A rede do Ceará e a rede de network. Tem vários punhos para segurar uma rede. E se você tem um punho só segurando, esse punho vai aguentar? Não, ele vai romper. Quem já levou queda de rede? Não é legal não. Então precisa estar todos os punhos funcionando, precisa de mais gente segurando. Então se você está vendo que alguém na sua casa está sozinho, ele não está bem, você precisa incentivar essa pessoa a fazer amigos, a enriquecer a rede de apoio dela. Não vacila com isso, foi isso que Deus fez com Elias. Está claro isso? Isso dá trabalho, né? Porque também precisa de tempo, né? Perceberam que a maioria dos problemas que a gente tem na vida da gente, a gente precisa de tempo?
E o nosso grande problema parece que a gente não tem tempo para nada, que a gente está correndo, feito um louco, para dar conta de um bocado de coisa na vida da gente, e não tem tempo para cuidar daquilo que de fato é importante, porque a gente está muito ocupado com o urgente. E com aquilo que traz para a gente simplesmente o nosso pão, e a gente está perdendo o pão da vida, correndo atrás do pão. Quando na verdade não é mais nem o pão da vida, porque o pão que a gente está correndo atrás, o que a gente corre atrás para conquistar, é muito mais do que o pão. E a gente não consegue, porque quer dar conta de um pão infinito, né? De um pão que vira, que é eletrônico, de um pão que tem a ver com muita coisa, esse pão virou muita coisa. A gente não tem tempo, mas a gente precisa de tempo para fortalecer amizades, relacionamentos, participar de um grupo pequeno, de um grupo de relacionamento, para conhecer pessoas. Sozinho a gente não sobrevive. E você deve incentivar essa pessoa da sua casa a fazer isso. E aí, meus irmãos, Deus continua. E lá em 1 Reis 19, 18, ele diz: no entanto, fiz sobrar, diz para Elias. Qual era a queixa de Elias? Não ficou ninguém, eu estou sozinho. Somente agora Deus vai falar a verdade para ele. Somente agora. Na ladainha dele, do começo, do desabafo dele, ele está dizendo: eu fiquei sozinho, não tem ninguém que não tenha dobrado. Aí Deus chega agora e diz: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É só agora que Deus vai remover as falsas crenças. Só agora que ele chega com a verdade. Só agora que ele chega tirando o argumento dele. Só agora que ele chega corrigindo uma falsa crença. Mas ele faz o que primeiro? Ele se aproxima sabendo que Elias tinha motivo. Ele serve, ele escuta. Ele chama ele para fazer algo junto. Ele vai incentivando Elias a ter um Eliseu na vida dele. E no meio do caminho, lá no meio do caminho, ele olha assim e diz: Elias, sabe aquele negócio que tu me falou lá na caverna? Que tu disse que tu estava sozinho. Não é não, macho velho, tu não está sozinho não. Se a Deus não se areis. Não é não, macho velho, tu não está sozinho não. Eu deixei 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. E 7.000 bocas que não o beijaram. Só agora que Deus vai chegar com a verdade. A gente quando quer ajudar alguém, a gente chega logo com a verdade, não é não? A gente chega logo assim: tá a verdade aqui para você. Você está errado, isso que você está dizendo é uma besteira, você devia ter a vergonha de falar isso. A gente chega com a verdade, pá. Só depois foi que ele chegou com a verdade, depois de fazer tudo isso. E por último, para encerrar essa nossa fala de hoje, esse nosso tutorial, né? Quase um tutorial essa palavra de hoje, né? De como ajudar alguém. 1 Reis 19, 11 diz que o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O que é que Deus está fazendo aqui? Está convidando Elias para uma experiência com ele. Tem alguém na sua casa que não está bem? Convide essa pessoa a ter uma experiência com Deus. Convida. Mas não começa por aí não, sabe? Porque a gente é assim, a gente é crente, é um bicho chato, porque ele começa a conversar, o que você precisa de Deus. Você precisa de Deus, você não está assim, eu vivo falando para você, você não precisa de Deus. Lá no finalzinho, sabe? Diz: ei, vamos buscar Deus. Por que você não sai, bota a cabeça para fora da caverna e percebe Deus passando? Deus está aqui. E Ele quer se manifestar na tua vida, Ele quer falar contigo. Entende, meus irmãos? Então como é que a gente vai ajudar alguém da nossa casa? Como que a gente vai ajudar? A gente vai primeiro saber que essas pessoas têm motivos. A gente vai se aproximar para servir, para cuidar. Depois a gente vai ouvir. Ouvir de novo. Ouvir de novo. Ouvir de novo com água na boca. Depois a gente convida para fazer algo junto. A gente incentiva essa pessoa a fazer novas amizades. No meio do caminho, vai tirando as falsas crenças. Vai dando um conselho. Agora lembra que tu não é Deus. E que a tua verdade pode não ser a verdade. Então faz isso com humildade.
E depois convida essa pessoa a buscar uma experiência mais profunda com Deus. Que talvez dessa forma você consiga ajudar. Isso que eu estou falando parece complexo, mas é muito simples. E a gente precisa aprender a fazer isso com as pessoas da nossa casa. Quando está lá os 3 Peter Parkers olhando um para o outro, eles olham assim e dizem, como que a gente vai ajudar ele agora? Sabe como é que eles ajudaram no filme? Chorando, tendo empatia, compaixão, abraçando e deixando ele ir arrumando seu próprio sentimento. Quem assistiu o filme sabe. Então que Deus possa ajudar a gente, a ajudar as pessoas que a gente mais ama na vida. Amém?